Pior ainda quando depois elas descobrirem que o referencial não era exatamente tudo aquilo que elas imaginavam que fosse. Então não... E ainda depende, porque no Harvey Dent é uma coisa. Por exemplo, se eu for fazer uma comparação comigo mesmo, não, eu já, antes mesmo, para que não criassem referencial de mim, eu mesmo já confessei um monte de pecado. Já vou dizer, ó, não me coloca como referencial, porque não vai dar certo. Aliás, fiz isso no meu canal, inclusive. Diga-se de passagem. Não viram ainda eu e o Crack Neto. Eu não me coloquei como referencial. Pô, eu confessei um monte de pecado. Como que eu sou referencial? Primeiro. Segundo, isso se eu for fazer uma comparação comigo. Talvez as pessoas nunca consigam ser totalmente um referencial a partir do momento que o referencial não é verdadeiro. Se o referencial no final é pecaminoso e aquela imagem, aí uma personagem, no sentido figurado, essa personagem foi inventada para que as pessoas não perdessem o seu próprio referencial, então talvez elas nunca vão conseguir ser o referencial. Primeiro porque é falso. Segundo, porque mesmo que fosse verdadeiro, aquilo vai ter que refletir nelas mesmas. No caso de um referencial falso, para mim é substituível. Você pode colocar Jesus Cristo, você pode pegar a Bíblia, você pode pegar personagens do Velho Testamento, talvez até do Novo, e colocar como referencial. Isso quando você também não puder substituir pelo próprio referencial individual. O que obrigatoriamente vai ter que acontecer. Então, por mais que haja uma influência, uma sugestão, talvez até uma sugestão, ou nesse caso, infelizmente pior, um sugestionamento, um sugestionar de que a pessoa é boa, tá, isso pode induzir até certo ponto, mas as pessoas vão ter que ter referencial nelas mesmas. Entendo o referencial nelas mesmas, elas vão descobrir que o cara não era um referencial verdadeiro. E, portanto, ele não poderia se usar como essa imagem. Né? Talvez por isso que a Bíblia diz que Satanás lutava pela imagem de Moisés, né? Justamente para depois descaracterizar. Para depois fazer com que as pessoas percam a esperança. Né? Talvez seja o caso um pouco do Harvey Dent. Mas eu não quero, com objetivo satânico, fazer com que o referencial dele seja ruim. É porque já é ruim. As pessoas têm que ter referencial em outra coisa. Ou em outra pessoa. Ou nelas mesmas. E o referencial de outra pessoa, como que seja Jesus Cristo, vai, na verdade, sugerir um referencial para elas mesmas. Se eu fui bom, minha imagem é utilizada porque eu fui uma pessoa muito boa, e vamos supor que eu fui mesmo. Eu era o cara da bondade. Eu era o cara. Ou outras pessoas, Jesus Cristo, enfim, qualquer pessoa. Vamos supor que o cara quase não cometeu pecado nenhum, ou não cometeu nenhum. Independente. O resultado obrigatório disso é que as pessoas têm que fazer a mesma coisa, mesmo que seja de uma maneira grupal. Mas esse é o resultado natural. Então, tanto pela imagem do mal, vamos dizer, como Harvey Dent, só que daí com o Harvey Dent é ruim, porque você, depois, se alguém descobrir, é uma vã esperança. Então você vai fazer, é uma tentação para a pessoa perder a esperança porque ela tinha um falso referencial. No caso do referencial bom, que realmente era verdadeiro, era sincero, mas a ideia do referencial sincero é transmitir às pessoas a própria individualidade para o bem. A individualidade para o bem não impede a grupalidade para o bem. Então, uma coisa não é isso. Eu sou individualmente bom. Não, grupo. Pode ser estendido para grupo, sim. Então, um grupo específico pode ser bom. Você pode dizer, mas é mais fácil ser individual. Mas aí é questão de opinião. Pode ser que seja mesmo. Não quer dizer que não possa ser estendido que as pessoas não possam fazer grupalmente coisas boas. A ideia de qualquer referencial é que as pessoas é gerar independência para as outras pessoas. Uma independência espiritual. Então essa é a ideia do bom referencial. Que elas sejam independentes. Não no sentido que elas devam, talvez, esquecer de Cristo ou de qualquer bom referencial. E mesmo nas suas vidas, seja família, ou qualquer outro referencial. Só que a questão é que elas também não podem esquecer, embora elas tenham bons referenciais, ou bons exemplos na sua vida, ela não pode esquecer que ela deve ser um bom exemplo. Inclusive, ela não pode ser induzida a pensar que ela é maldosa, porque eventualmente ela pode se confundir com isso. Então tem que tomar um certo cuidado com isso aí. Aí eu não concordo, e aí eu também não concordo com o fato de a sociedade, muitas vezes o tempo inteiro, ficar lançando na cabeça de pessoas que elas são maldosas ou alguma coisa. Não posso concordar com isso. Porque a pessoa pode acabar de mas ela só acreditou porque ela era maldosa mesmo. Opa, calma aí. Porque daí, se ela for bondosa, para ela se desvencilhar disso é muito complicado. É muito complicado. Então vai ser um processo muito longo. Eu não concordo em ficar, de certa forma, como o Batman vou ficar lançando dificuldade. Até o Coringa se libertar, até ele virar verdadeiramente bondoso. Porque senão, o Coringa vai ter que acreditar numa ilusão. Ele vai ter que acreditar que ele é bom porque o Batman é mau. Mas pelo menos ele acredita que é bom. Então isso gera, de alguma forma, algum alívio espiritual. Não que a ideia seja totalmente errada. Você pode fazer isso, só que aquela coisa.
você está presumindo que a pessoa não... Aqui é um problema. Você está presumindo que a pessoa não necessariamente pode se tornar boa? Opa, foi tentado fazer porque o Batman quer manter na prisão. Manteve ali no asilo Arkham. Será que interessa realmente ao Batman que essa pessoa descubra a verdade? Porque o Coringa já fugiu várias vezes do asilo, né? Ali todo mundo já fugiu. Talvez até, entre aspas, Deus permita que as pessoas fujam. Só que daí ele só volta pro asilo a partir do momento que ele não escolheu a bondade. Aí que é o problema. Aí que é a grande questão. A pessoa, será que ela realmente teve a oportunidade de se tornar boa mesmo? Ela conhece a verdade a ponto de descobrir que ela pode ser bondosa e que o Batman talvez fosse apenas uma ilusão na sua vida e que ela não precisaria do Batman para eventualmente lutar contra a maldade? Ou eventualmente lutar contra os dois? Essa é uma questão. Fazendo uma comparação com a minha vida, nem sempre eu tive essa oportunidade. Para não dizer que eu não tive realmente. Mas em alguns momentos eu não tive. Aí eu não posso concordar com o Batman. Não porque o Batman esteja totalmente, talvez, errado em se tornar essa motivação da vida das pessoas, porque ele é mal para alguns e ele é bom para outros. Mas numa outra perspectiva, peraí, quais foram as oportunidades conferidas a essas pessoas de realmente buscar a verdade, de realmente buscar a bondade? Entendeu? Então, foi contado o evangelho para o Coringa. Ah, mas o Coringa conhece o evangelho. Ou as pessoas que acreditam no Harvey Dent, elas vão precisar de uma falsa motivação, no sentido de acreditar que o Harvey Dent é bondoso, da mesma forma que algumas talvez acreditem que o Batman é maldoso. Então agora se o Batman é maldoso, eu sou bom. Eu sou um cara bom. Eu sou um cara bom porque o Batman é maldoso. Mas peraí, eles precisam desse referencial? Todas precisam do referencial? Ou precisam do referencial do Harvey Dent? Ai, cara, aí que tá. Ah, mas se elas forem bondosas, ela vai descobrir que o Harvey Dent é mal. Não, mas... Independente, ela pode ser bondosa, mas a grande questão é, todas as pessoas que acreditam no Harvey Dent, de repente, se elas descobrissem a verdade, elas podem eventualmente ter outros referenciais. Se o cara é bondoso, ele vai descobrir que o Harvey Dent é mal. Tá, mas isso já poderia ter sido feito antes, na verdade. Não que eu quero acusar o Harvey Dent, não é de certa forma nada pessoal, não é porque ele é maldoso que eu vou ter que agora descaracterizar a imagem dele. Não é nem exatamente por isso. É mais pela falta de necessidade. Se você coloca um outro referencial na vida da pessoa, já não precisa dos outros. Se ela mesma é um referencial para ela, já não precisa, já tchau. E eventualmente o referencial pessoal pode ser um referencial muito mais sincero, muito mais verdadeiro. Então essa é a questão. Problema fazendo bem, causada por um mal proposital, externo à lei, mas de bondade, que resolveria o problema, talvez com maior facilidade. Exatamente, mas é o que eu estou sugerindo. Justamente, é exatamente essa ideia aqui. Mas peraí, nós colocamos o Harvey Dent como referencial. Pô, mas não pode ter outro? É impossível ter outro? Mas aí é porque a pessoa achou outro referencial. Mas a polícia não sugere, ninguém sugere. Mas aí não. Nós vamos sugerir que o Harvey Dent. Mas aí... Se a pessoa eventualmente quiser um outro referencial, ela que vai buscar. Eu acho isso perigoso. Eu acho realmente, analisando isso, é uma coisa perigosa. Talvez não seja uma política do Estado, nem uma política do Batman sugerir isso. Mas eles estão sugerindo... Mas aí não tem... Cara, como é que eles vão sugerir uma bondade sem fé? Qual que é a nossa fé? O Harvey Dent. Pô, mas aí não dá, brother. Mas aí não dá, cara. Qual que é a nossa fé? Que seja no Brasil, o Lula, o Bolsonaro. Pô, mas não tem como, cara. Então, pelo menos você pense isso como tempo. Você pode ter a hora que você não necessariamente está certo. Mas pense nesse tempo. Quem exatamente é o referencial? Mas nós vamos aqui colocar o Harvey Dent. Se a pessoa quiser buscar um outro referencial, ela que busca. Não, mas não é isso, cara. Não é exatamente assim. Como eu vou colocar o Harvey Dent como referencial? Como se elas não pudessem buscar outro? Então, qual que é a minha sugestão? Ao invés de colocar o Duas Caras como referencial, não é melhor a própria polícia sugerir, olha, nós fazemos aqui nosso trabalho, tem que ter a polícia estatal, você faça o seu. As pessoas sabem disso. Opa, isso foi sugerido? Não sei se exatamente parece. Então, vamos supor, mas nós não vamos falar do Harvey. Então, fale que individualmente as pessoas podem ser um referencial. Mas isso tem que ficar muito claro. As pessoas não têm fé nisso. Talvez tenham fé a partir do momento que você acredita. Tudo bem, nem todo mundo é pastor, para eventualmente sugerir uma coisa dessa. Mas talvez seja melhor... Não que todo mundo deva ser pastor, mas melhor que colocar o Harvey Dent. Não é isso talvez uma ideia melhor? Ou colocar realmente exemplos bíblicos. Aí sim, mas aí você tem argumento. Aí você realmente está sugerindo a verdade. Agora, mas é um referencial, tá? Mas,
Aí que tá, eu não posso concordar, porque esse referencial, na verdade, é um desafio. Ó, nós estamos colocando aqui o Harvey Dent. Desafio a você a descobrir qual é a verdade. É isso que a polícia está fazendo. É isso que a promotoria, de certa forma, a prefeitura de Gotham City estava fazendo. E é isso que o Batman é conivente também. E daí o Batman se apresenta como, ó, o Batman está dizendo assim, ó, se você for realmente bom, você vai descobrir que eu não sou mal. É isso que o Batman está fazendo. Ele não está exatamente sugerindo o contrário, ele está se servindo de teste. Aí que está o grande problema. Eu não sei se eu concordo muito com esse processo. Porque eu acho que muitas vezes não é necessário. Isso tem que ser uma coisa mais evidente. E nem sempre é. Ah, esse cara aqui tá fingindo que é o bom. Então eu vou fazer o que ele realmente acredita que ele é o bem. Pô, mas aí não é por aí. Não é por aí. Ou pelo menos esse não é o único método. Por mais que ele seja talvez um método plausível, ele é um método evitável. E não só para as pessoas que buscam a bondade. Eu como polícia, eu não sou policial, estou dizendo, eu como polícia, não preciso necessariamente fazer um teste desse para as pessoas. Existem outros métodos, outras sugestões de bondade. Talvez até o próprio exemplo da própria polícia. Mas aí eles estão isolando o referencial no Harvey Dent. Aí que eu acho estranho. Eles não estão sugerindo outros referenciais? Eles não estão dizendo que os indivíduos podem... Isso não fica totalmente claro. Eles não estão dizendo que os indivíduos podem eventualmente ser referenciais de bondade? Ah, não, as pessoas têm que se espelhar no Harvey Dent. Mas peraí, elas têm que olhar para si mesmas também. Eu não estou dizendo que a salvação espiritual ela se concentre totalmente dentro de si. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu acredito que vem a questão do Espírito Santo, é uma questão externa. Mesmo o que nós fazemos a título de obra é apenas uma questão parcial. Há um fator externo em relação ao Espírito Santo e tudo mais, mas as pessoas também podem, e isso teria que ficar mais claro, e eu acredito que o Batman nesse ponto falhou, porque ele fracassou em não sugerir isso, né? Em não sugerir de uma maneira mais clara, e a polícia fracassou nesse sentido, e focar no Harvey Dent, e algumas coisas no Batman, e algumas coisas na polícia, ao invés de esquecer que as pessoas podem participar, mesmo entre aspas, da política de segurança. Então as pessoas também podem ser um referencial de bondade. Isso não fica muito claro, não. Ah, mas o Harvey Dent tem imagem. Não, não é. Como eu falei, a imagem do Harvey Dent está sendo usada para o próprio Harvey Dent como referencial. E não necessariamente transmitindo a informação a você, como diria o tio Sam. O tio Sam, não em relação à frase do tio Sam, mas em relação à política de apontar o dedo. Mas você também pode. Como diria, não quero falar aqui, porque há desconfiança sobre a pessoa. Não, até não vou falar, melhor não falar. Mas vamos supor o tio Sam. Yes, you can. Sim, você pode. E isso tem que ser mais politizado, tem que ser mais lançado na cabeça das pessoas. Não como uma lavagem cerebral, mas no sentido de aumento de fé. Ah, mas não vamos falar de Jesus Cristo. Pô, mas então fala que as pessoas também podem. Ah, mas essa ideia do Harvey Dent não fica clara. Não fica clara. Outra pergunta, será que eu preciso realmente considerar o Batman como mal para eu me considerar como referencial de bondade? Eu não posso tentar a bondade por ela mesma? Algo que eu vou adiantar talvez em outros vídeos. Eu não posso tirar o argueiro do meu próprio olho, né? Como diz a Bíblia em Mateus 7, Mateus capítulo 7. Isso aí tem que ser lançado. Isso aí tem que ser lançado.